Esses valentões armados não sabiam que esse fazendeiro é um ex-soldado especial que tá em busca de vingança. Se você quer um resumo de Stranger Things, comenta aí embaixo nos comentários o número 1, mas se você quer um resumo da série Peaky Blinders, comenta o número 2. O comandante Stone conta que 4.000 pessoas estão sofrendo com um novo vírus que apareceu no planeta Terra e 1.000 dessas pessoas estão desaparecidas. No entanto, o comandante raptou o John e a sua esposa porque ele acredita que o homem sabe onde estão essas pessoas desaparecidas. John diz que não sabe onde essas pessoas estão, mas o comandante não acredita e ameaça atirar na sua esposa se ele não contar a verdade. O homem continua dizendo que não tinha ideia do que aconteceu com essas pessoas e é nessa hora que o comandante atira. 3 anos depois, em uma casa isolada no meio da floresta, John tá tentando recomeçar a sua vida, fazendo exercícios físicos e cortando muita madeira. Nessa hora, o comandante Stone raptou várias pessoas por ali por perto com a ajuda dos seus soldados e ouvindo os gritos daquelas pessoas, John consegue chegar lá, só que não consegue ajudar ninguém e todos os inocentes acabam morrendo. Mais tarde, John bebe um pouco de vinho enquanto relembra dos gritos angustiantes daquelas pessoas que ele realmente queria ajudar, mas não conseguiu. No dia seguinte, John é raptado novamente pelo comandante Stone e colocado em um helicóptero. Lá em cima, o comandante diz a John que a sua esposa está infectada e pergunta mais uma vez onde que estão as pessoas desaparecidas, só que John fica quieto. Os soldados então levam o homem para uma sala onde tentam obter uma amostra do seu sangue, só que John se levanta e nocauteia todos eles. Enquanto começa a correr, o John dá de cara com o comandante, mas também consegue acertar o homem e continua sua fuga. O comandante passa um alerta de emergência para os seus soldados pararem o John, só que ele é um lutador muito experiente e consegue nocautear todos eles, conseguindo fugir até a sua casa. À noite, uma garota aparece de repente pedindo ajuda, só que nessa hora ela desmaia. John então a leva para dentro de casa e coloca a garota para descansar na sua cama. De manhã, John pergunta à garota se ela foi baleada e a garota responde que acha que sim, então John diz que eles vão ter que tirar a bala do seu corpo. Ele coloca um pedaço de madeira na boca dela para a garota suportar a dor e quando começa a tirar as balas do seu corpo, ele percebe que não eram balas, mas sim um dispositivo de rastreamento usado pelo exército. Ele então pergunta por que o exército estava seguindo ela, só que nessa hora a garota desmaia de novo. Quando John segura a menina, ele percebe que no seu pulso tem um sinal de código de barra. Na manhã seguinte, enquanto John estava cortando madeira, Maria saiu de lá de dentro, dizendo que estava com uma dor imensa e John diz que ela poderia ficar mais alguns dias na casa. Na floresta, 2 soldados se aproximam do John perguntando se ele viu uma menina que desapareceu por ali por perto e de acordo com os soldados, essa garota está infectada com o vírus. John diz que por morar isolado não vê ninguém há muito tempo, mas os soldados não acreditam e começam a revistar a sua casa. Isso irrita o John, que consegue atacar os soldados e acaba com as suas vidas com muita facilidade. Nessa hora, ele escuta um barulho de tiro vindo da sua casa e correndo lá pra dentro vê que Maria atirou no 3º soldado que conseguiu invadir. O homem guarda todas as suas armas junto do seu arsenal e chegando lá, Maria fica surpresa ao ver a quantidade de armas e pergunta o que ele fazia no passado. John diz que guardou todas elas para se caso algum dia acontecer uma guerra, ele tá preparado. Longe dali, soldados estão sendo treinados e a comandante do exército resolve testar todos eles para ver se estão preparados para a guerra, mas a mulher consegue derrotá-los facilmente. À noite, John pergunta a Maria sobre o rastreador que colocaram nela, mas a garota diz que só lembra de ter fugido de algum lugar e depois acordado na floresta sem memória nenhuma. John então revela para a garota que os soldados que vieram até a casa disseram que ela está infectada com o vírus e é por isso que o exército está atrás dela. Esses homens são as mesmas pessoas que tiraram a vida da esposa do John e por isso ele diz agora que Maria está segura e que podia ficar na casa o tempo que quiser. Um mês depois, Maria vê John colocando sacos em volta da casa e pregando as janelas com pedaços de madeira. Ela pergunta para que isso e John diz que é apenas para proteção caso alguém tentar invadir. Enquanto jantavam, Maria diz a John que eles precisam resgatar as pessoas inocentes que estão com o vírus e por isso estão presas pelo exército, senão todas vão morrer. Na manhã seguinte, enquanto John tá limpando suas armas, ele pergunta a
Maria sobre sua infância e se ela sabia atirar. A garota conta que usou armas poucas vezes na vida, então John a leva pra fora pra treinar tiros ao alvo. Ela finge que não sabe atirar, errando todos os disparos, mas quando John sai de perto, Maria acerta o alvo com muita facilidade. Enquanto isso, alguns homens do exército estão em uma missão na floresta à procura dos dois. Eles começam a procurar pela casa enquanto John e Maria estão lá fora. John tem um pressentimento ruim de que alguma coisa tá errada e eles então entram pra dentro pra se esconderem. Nessa hora, os soldados encontram a casa, mas quando chegam perto da porta, John os ataca com tiros certeiros. Acontece que um deles pega Maria como refém e pede pro homem sair de dentro da casa, só que de repente John acerta uma flechada no soldado que larga a Maria e vem na sua direção, mas também acaba sendo neutralizado. John vai até a Maria e a avisa para se preparar porque mais soldados provavelmente virão atacá-los. No quartel-general do exército, os comandantes dão armas para os soldados que começam a ir na direção da floresta. Maria pergunta a John como que eles vão conseguir lutar contra um exército inteiro, então John mostra a ela sua coleção de armas raras de combate. Eles começam a municiar todas as armas e depois colocam coletes à prova de balas enquanto vão se preparando para uma verdadeira guerra. John pede para Maria ir até o lago para encher garrafas de água porque eles vão precisar quando estiverem na floresta. Quando começa a pegar um pouco d'água, Maria sente algo errado e quando se vira para trás vê uma tropa apontando armas na sua direção. Ela tenta correr, mas acaba sendo pega e depois de escanearem o código de barras no seu pulso, descobrem que ela é a garota imune ao vírus que eles estavam procurando. Nessa hora, John chega atirando em todos os soldados, enquanto pega Maria e os dois conseguem fugir dali. Os dois conseguem acabar com todos os soldados e vão em direção à casa do John, só que o que eles não sabiam é que mais soldados estavam esperando por eles escondidos. O comandante Stone sobrevive ao ataque e começa a pedir reforço no rádio de mais soldados. Maria consegue neutralizar 2 soldados que aparecem atrás da casa e na sequência elimina mais um que tentou pegar ela de surpresa. O comandante ainda envia mais soldados na direção de John e Maria, mas os dois lutam bravamente, eliminando os soldados um por um. Mas alguns inimigos chegam tentando avançar silenciosamente, mas Maria arremessa uma estaca de madeira pegando fogo que acaba com os soldados. John toma coragem para avançar e vai neutralizando os soldados que encontra no caminho, só que de repente um deles aparece por trás do John, dando um salto em cima do homem. Eles começam uma luta e o soldado tenta cravar uma faca no peito do John, que não deixa, segurando firme o seu braço. Enquanto isso, Maria esconde uma bomba no meio do mato antes de ser rendida por 2 soldados armados. Nessa hora, ela puxa uma faca da sua jaqueta e os ataca, conseguindo se livrar dos dois. John ainda tá lutando contra o soldado que pega uma arma e começa a enforcar o homem até a sua morte. Deixe seu F nos comentários pelo John. Nessa hora, um soldado aparece atirando por trás da Maria, só que por sorte acerta apenas no colete à prova de balas. Ela vai tirando seu colete gritando de dor quando o soldado que acabou de derrotar o John se aproxima com uma seringa para coletar o sangue da mulher que é imune ao vírus. De repente, John se levanta revelando que não tá morto e começa a ir na direção da Maria, que tá desmaiada sendo carregada nos ombros do soldado. Ele informa no rádio pro seu comandante que conseguiu pegar a garota e vai levar ela pro porão do quartel-general do exército. O comandante Stone manda alguns soldados entrarem no túnel para irem até o porão e depois se reúne com a sua tropa. John consegue escutar tudo isso no rádio de um dos soldados que morreram e agora ele já sabe para onde Maria tá sendo levada. De repente, um dos soldados chega desesperado avisando que John ainda tá vivo, então ouvindo isso o comandante fica irritado e acaba com a vida do soldado. Dentro do túnel, o soldado coloca Maria no chão para ver se ela ainda tá viva, só que olhando para frente ele dá de cara com o John. Os dois começam de novo uma luta, só que dessa vez John tá pronto para se vingar, quando de repente Maria finalmente acorda. Lá fora, o comandante Stone fica sabendo de tudo e ordena que seus soldados entrem no túnel para não deixarem que John fuja com Maria. Os dois continuam travando uma luta muito equilibrada até a hora que John libera toda sua fúria e consegue acabar com o soldado. Maria se aproxima e fica preocupada ao ver o John ferido, mas eles não podem parar e começam a correr para fugir dali. Nessa
hora, os soldados alcançam os dois e começa uma troca de tiros intensa, mas graças aos treinamentos de tiros na floresta, John e Maria conseguem neutralizar os soldados. Eles voltam a correr para fugir do túnel até que chegam em um lugar seguro onde John pede a Maria para ficar escondida enquanto ele vai se entregar, porque mais soldados começaram a entrar no túnel. Maria diz que nunca o abandonaria, mas John a lembra que ela é imune ao vírus e precisa ficar viva porque seu sangue pode salvar milhares de pessoas infectadas. John então se despede de Maria e tranca a porta para que ela fique segura lá dentro. O homem vai caminhando com a perna ferida em direção à saída do túnel, onde ele começa a ver vários soldados armados. Chegando em frente à tropa, John é aplaudido pelo comandante Stone, que começa a debochar do estado horroroso que estava sua perna. Ao mesmo tempo, mais soldados saem de dentro do túnel e formam um círculo ao redor do John, deixando o homem completamente encurralado. O comandante pergunta onde que tá a garota, só que o John responde que acabou tirando a vida dela, mas o Stone não acredita que ela morreu e ordena para que os seus soldados batam no John até ele contar toda a verdade sobre a Maria. Os soldados batem muito no John e o comandante se aproxima também para bater mais ainda, enquanto pergunta onde a Maria tá. Sua boca começa a sangrar muito, mas mesmo assim John não conta nada sobre Maria. O comandante diz que vai perguntar pela última vez, então nessa hora John resolve desafiar o Stone para uma luta mano a mano entre os dois. Achando que ele tá muito fraco por ter apanhado tanto, o comandante aceita o duelo e começa a bater muito no John, até a hora que ele se lembra que tá lutando contra o homem que tirou a vida da sua esposa, e por isso John ganha forças e acerta vários golpes no comandante, que fica encurralado na lataria do helicóptero. Percebendo que iria perder a luta, Stone saca sua arma e manda John se ajoelhar, só que lembrando da sua esposa nos momentos finais antes de ser morta, John parte para cima tentando tomar a arma do comandante, até que de repente ela dispara. Por sorte, o tiro acertou o comandante Stone, que não sobreviveu. A general do exército agradece o John, dizendo que ela já pensava em um plano para tirar o Stone do poder há muito tempo e que ele só adiantou as coisas. Nessa hora, Maria sai de dentro do túnel segurando 2 granadas nas suas mãos e diz para os soldados que ela está preparada para doar o seu sangue a fim de fazer uma vacina para os infectados, mas para isso acontecer, eles deveriam deixar o John vivo. Eles se despedem pelo olhar enquanto Maria é levada pelos soldados até o helicóptero para ter o seu sangue doado. Meses depois, uma representante do governo dá uma palestra sobre como a vacina do sangue da Maria deu certo e agora todos estão livres do vírus que quase acabou com o mundo. Maria vai até a casa na floresta do John e guarda uma dose da vacina do seu sangue na geladeira dele, junto com um bilhete dizendo o lugar e o dia para eles finalmente se reencontrarem. Bota aí nos comentários qual desses 2 filmes que eu vou mostrar agora você quer no próximo vídeo. Opção 1, Megan. Megan é uma boneca de inteligência artificial realista programada para ser a melhor amiga de uma criança, só que tudo começa a dar errado quando ela quer proteger demais a sua dona e começa a atacar qualquer um que entrar no caminho da sua amiguinha. Opção 2, Uncle Drew. Esse senhorzinho é zoado pelos valentões depois de pedir para jogar uma partida de basquete com eles, só que o que ninguém esperava é que o cara é um astro da NBA e foi um dos melhores jogadores de basquete do mundo. E aí, vai escolher a opção 1 ou 2? Vota aí nos comentários.